Hoje vamos analisar um quebra-cabeça do mercado financeiro brasileiro que confunde muita gente. Um quebra-cabeça interessante, né? Muito. De um lado, a gente tem a taxa de juros, a Selic, em patamares altíssimos. O que deixa a renda fixa super atraente. Exato. E do outro, a gente vê a Bolsa de Valores, o Ibovespa, dando uns sinais de vida. A missão de hoje é entender essa dinâmica. Entenderam por quê, né? Isso. Porque mesmo com juros nas alturas, o mercado de ações pode esconder grandes oportunidades. Certo. Para isso, vamos olhar como as expectativas sobre o futuro dos juros mudam o preço das empresas hoje, com exemplos bem concretos. E também investigar o que acontece com uma empresa quando ela termina um ciclo gigante de investimentos. Perfeito. E, por fim, vamos colocar o Brasil em perspectiva, comparar nosso momento com o que está acontecendo lá nos Estados Unidos. É exatamente essa a questão. A ideia é ir além do noticiário do dia a dia e, conectar os pontos. Sim. Vamos ver como a teoria econômica, que às vezes parece uma coisa tão abstrata, se manifesta nos números, no balanço de grandes companhias e nas estratégias que elas adotam. Entender o porquê por trás dos movimentos do mercado. Exatamente. É uma exploração para entender não só o que está acontecendo, mas principalmente o porquê. Perfeito. Então, vamos começar com uma ideia que parece totalmente contraintuitiva. Manda. Nossos estudos apontam que a pior época para se ter renda fixa talvez seja justamente quando os juros estão no pico. O que soa estranho, né? Porque é quando ela mais rende. Exatamente. A lógica por trás disso é que, nesse exato momento, muitas ações de excelentes empresas estão sendo negociadas a preços muito, muito baixos. Qual é a mecânica por trás desse paradoxo? Olha, o que é fascinante aqui é a capacidade do mercado de viver no futuro. Ele opera com base na antecipação. Ele não olha a foto de hoje. Não. Quando a percepção geral é de que os juros que estão altos hoje inevitavelmente vão cair amanhã, uma série de coisas boas acontece para as empresas na bolsa. Certo, como o quê? Primeiro, o mais óbvio, o custo da dívida delas diminui. Isso alivia as despesas financeiras. Faz sentido. Segundo, juros mais baixos tendem a aquecer a economia, o que pode significar mais vendas, maior receita. Ok. Mas o terceiro ponto é o mais poderoso e sutil. A própria matemática de como se calcula o valor de uma empresa é impactada. E como funciona essa matemática? Pense assim. O valor de uma ação hoje é, em tese, o valor de todos os seus lucros futuros trazidos para o presente. Certo, o famoso fluxo de caixa descontado. Exato. Para trazer esse dinheiro do futuro para hoje, você precisa aplicar uma taxa de desconto. Que é o retorno mínimo que o investidor exige. Perfeito. Essa taxa representa o retorno mínimo que se exige para correr o risco daquela ação, em vez de pôr o dinheiro em algo seguro, tipo a renda fixa. Quando a Selic está em 15%, essa taxa de desconto é alta. Claro. Se a perspectiva de que a Selic caia para 12%, a renda fixa fica menos atraente e os investidores passam a aceitar um retorno menor das ações. Ah, entendi. Com uma taxa de desconto menor, aquele mesmo lucro futuro passa a valer muito mais hoje. O valor justo da ação sobe. Simples assim. Faz todo sentido e os dados históricos parecem confirmar isso de forma, assim, impressionante. Totalmente. Uma análise que a gente fez com dados desde 2008 mostra que, em média, para cada 1 ponto percentual de corte na Selic, o Ibovespa reagiu com uma alta de 6,4%. É um número muito forte, né? Muito. E o exemplo de 2016 é emblemático. A bolsa disparou antes mesmo do primeiro corte na taxa de juros. A festa começou só com rumor. Só com rumor de que os juros iriam cair. Exato. E esse ponto da antecipação é crucial. O mercado não espera a ata da reunião do Copom ser publicada. Não, ele reage ao boato. Ele reage ao boato de que o Copom vai anunciar o corte. Hoje, o cenário é de uma Selic estacionada em 15%. Parada. E as projeções do mercado indicam que os cortes só devem começar em março de 2026, mirando uma taxa de 12,25% no fim daquele ano. Que ainda é alto, historicamente falando. Elevado. Não podemos esquecer que o Brasil hoje tem o maior juro real do mundo, na casa de 9,44% ao ano. Peraí, aqui tem uma coisa que não fecha na minha cabeça. Diga. Recentemente, a gente viu uma alta relevante na Bolsa. Só que, nesse período, a Selic ficou parada lá no alto
E o fluxo de capital estrangeiro, que muitos usam como termômetro, Sim. foi negativo na maior parte do tempo. O gringo estava vendendo. De onde veio essa força compradora? Isso não soa contraditório? Essa é uma excelente observação e toca no cerne da questão. O que os dados sugerem é que essa alta foi puxada principalmente por investidores institucionais locais. Ah, o pessoal daqui. Sim, grandes fundos de pensão, gestoras de recursos. O capital estrangeiro, muitas vezes, é mais sensível a ruídos políticos de curto prazo ou a decisões de alocação globais. Certo. Já o investidor institucional brasileiro, que convive diariamente com um juro real de quase 10%, tem uma visão talvez mais focada no prêmio de risco doméstico. Uma visão de mais longo prazo, talvez? Exato. Ele pode estar disposto a pagar para ver essa virada de ciclo antes de todo mundo, se posicionando para a futura e inevitável queda de juros. Entendi. Então é o investidor local apostando na tese, enquanto o estrangeiro reage mais ao cenário imediato. Ok, a teoria está clara. Certo. Mas vamos levar isso para a prática. Como essa expectativa de queda de juros se traduz em reais e centavos no preço de uma ação? Vamos pegar um exemplo, uma empresa sólida, pagadora de dividendos, como a BB Seguridade. Ótimo exemplo. Como a gente calcula o impacto? Para isso, a gente pode usar uma ferramenta clássica, o modelo de Gordon. Que é um jeito de estimar o preço justo, né? Exato. Ele estima o preço justo de uma ação que paga dividendos de forma consistente. Basicamente, o modelo tenta responder a uma pergunta simples: quanto eu deveria pagar hoje por um fluxo futuro de dinheiro, que são os dividendos? E o que ele considera nesse cálculo? Ele considera o dividendo que se espera para o próximo ano, a taxa de crescimento que se espera para esses dividendos e o ponto-chave da nossa conversa, aquela taxa de retorno que o investidor exige. Certo. Então vamos rodar os números. Como ficaria o preço da BB Seguridade no cenário atual, com a Selic alta e, consequentemente, uma exigência de retorno maior? Ok. Numa simulação, considerando o cenário atual, a gente pode usar como premissas um dividendo esperado de R$ 3,80 por ação no próximo ano, Ok. um crescimento médio desses dividendos de 9% ao ano e uma taxa de retorno exigida de 17%, que reflete esse alto custo de oportunidade da Selic. E o resultado? Jogando isso no modelo, a gente chega a um preço justo de R$ 47,50 por ação. E a cotação atual dela está em torno de R$ 35,37. Então, mesmo no cenário pessimista de juros altos, Exato. o modelo já aponta uma margem de segurança de 25%. É isso? Exatamente. Já existe um potencial de valorização considerável. Agora vem a mágica. A mágica da queda de juros. Isso. Se conectarmos isso ao quadro geral de uma futura queda de juros, a taxa de retorno exigida pelo mercado tende a cair junto. Ok. Então vamos simular essa queda. O que acontece com o preço justo da BB Seguridade se a gente ajustar essa taxa de retorno de 17% para, digamos, 15%? O impacto é tão grande assim? O impacto é brutal. Mantendo todas as outras premissas, apenas ajustando a taxa de retorno para 15%, o preço justo da mesma ação salta para R$ 63,33. Nossa! É um aumento de 33% no valor justo da empresa. E aquela margem de segurança que era de 25% agora explode para 44%. É o mesmo ativo, a mesma empresa? Mesma empresa. Só a mudança na percepção de risco futuro altera drasticamente o quanto o mercado está disposto a pagar por ela hoje. Impressionante. E podemos repetir esse exercício para a Caixa Seguridade e o resultado é parecido, certo? Sim, muito parecido. Com a taxa de 17%, o preço justo calculado seria de R$ 20. Reduzindo para 15%, esse preço sobe para R$ 28. A margem de segurança vai de 19% para 42%. Exato. Mas, espera um pouco. Vamos fazer o papel de advogado do diabo. Por favor. Seguradoras têm uma parte enorme de seus resultados vindas de investimentos financeiros atrelados à Selic. Uma queda nos juros não deveria prejudicar o lucro delas? Perfeito. Essa é a objeção mais comum e é totalmente válida.
E é verdade, o resultado financeiro é relevante. E quão relevante? Ele representa algo entre 20% e 25% do lucro da BB Seguridade e cerca de 30% no caso da Caixa Seguridade. Uma queda na Selic vai sim reduzir essa linha do balanço. A questão é, qual o tamanho desse impacto? E qual é? Os números mostram que o impacto pode ser menor do que parece. Para cada ponto percentual de queda na Selic, estima-se que a BB Seguridade perca cerca de 100 milhões de reais em lucro. Certo. Se a gente imaginar uma queda da taxa de 15% para 12%, seria uma perda de 300 milhões. Parece muito, mas o lucro total da empresa é de 8,8 bilhões de reais. Ou seja, Estamos falando de uma redução de apenas 3,4%. é pouco. E isso sem contar um efeito secundário positivo. Num ambiente de juros mais baixos e economia mais aquecida, o resultado operacional da seguradora, com a venda de seguros, tende a melhorar. Podendo até compensar parte dessa perda. Exatamente. O ganho no valuation é muito maior que a pequena perda no lucro. Fica claro o desequilíbrio. A valorização potencial supera em muito o impacto negativo. Sim, Essa análise para as seguradoras funciona bem porque elas são geradoras de caixa consistentes, previsíveis. exato. Mas e uma empresa que está fazendo justamente o oposto, que não está distribuindo caixa, mas sim queimando caixa num investimento gigantesco como a Klabin? Boa. Como a lógica dos juros futuros e da antecipação se aplica a um caso como esse? Essa é uma ótima transição porque nos leva a um ponto fascinante sobre paciência no mercado. Paciência. A Klabin é um caso clássico de uma empresa que o mercado pune no curto prazo por fazer a coisa certa no longo prazo. Desde 2020, a empresa investiu 30 bilhões de reais no maior ciclo de expansão da sua história. É muito dinheiro. Muito. E esse dinheiro não foi para o bolso do acionista como dividendos. Foi para máquinas, fábricas e infraestrutura. Durante esse período, a dívida sobe, os dividendos caem e a cotação da ação tende a andar de lado. É o teste clássico do investidor. Exatamente. É como plantar uma árvore que dá frutos caros. Você passa anos regando, cuidando, vendo o vizinho colher outras coisas mais rápidas e precisa confiar que sua hora vai chegar. A analogia é perfeita. Muita gente vende a árvore um ano antes dela começar a frutificar. Pois é. E a grande sacada é saber identificar quando essa fase de plantio está prestes a terminar e a colheita vai começar. Porque, como a gente viu, o mercado vai reagir antes da primeira safra de dividendos extras aparecer. E no caso da Klabin, essa hora está chegando. Parece que sim, que a hora da colheita está se aproximando. Existem dois fatores principais que podem destravar muito valor. E quais são eles? O primeiro é o mais direto, o fim dos grandes investimentos. Com o ciclo se encerrando, aquele caixa que ia para as obras agora fica livre. Sobra dinheiro. Exato. A empresa pode usar para pagar dividendos maiores, recomprar as próprias ações ou abater a dívida mais rápido. E o segundo fator? O segundo é cíclico. O preço da celulose, que responde por cerca de 30% do resultado da Klabin, está em mínimas históricas de 13 anos. Então tem espaço para subir. Muito espaço. Uma eventual recuperação nos preços da commodity, que é algo esperado pelo mercado, aceleraria brutalmente a queda da alavancagem da companhia. Você mencionou alavancagem. Para quem não está familiarizado, o que isso significa na prática? Boa pergunta. Alavancagem, de forma simples, é um indicador que mede a dívida de uma empresa em relação à sua capacidade de gerar caixa. A Klabin já tem como perspectiva ficar com esse indicador abaixo de 3,0 no próximo ano. O que é um nível bom, né? Um nível que o mercado considera bastante saudável e seguro. Se o preço da celulose subir, essa queda na alavancagem será ainda mais rápida. Abrindo mais espaço para remunerar o acionista? Exato. Se esses dois fatores, o fim dos investimentos e a alta da celulose se concretizarem, o mercado pode reavaliar completamente o valor da empresa. E ainda tem a questão da possível aquisição da Irani, certo? Como isso entra na equação? Sim, essa é uma outra avenida de crescimento. A Irani é uma empresa menor,
também do setor, e muito rentável. Certo. Uma aquisição permitiria a Klabin ganhar participação de mercado de forma rápida, sem impactar de forma relevante seu endividamento, já que a Irani é financeiramente saudável. E para os acionistas da Irani, seria bom? Poderia ser muito atrativo, convertendo suas ações em dinheiro ou em ações da própria Klabin, que é uma empresa muito maior e mais líquida. Ok, então no Brasil temos essa dinâmica de juros altos com perspectiva de queda, o que favorece o valuation, e casos específicos como o da Klabin com potencial represado. Isso. Isso me faz pensar, essa oportunidade é uma particularidade nossa ou o cenário lá fora está parecido? Como está o mercado americano nesse mesmo quesito de preço versus perspectiva? Essa comparação é muito importante para dar contexto. E os dados sugerem que o investidor precisa ter mais cautela com o mercado americano neste momento. Por quê? As métricas de avaliação por lá estão bastante esticadas. Um indicador muito respeitado que ajusta a relação preço-lucro pela inflação dos últimos 10 anos está em 40 pontos. 40. E o que isso significa? Para ter uma ideia, esse nível só foi ultrapassado na bolha da internet em 2000 e é mais alto que o pico de 1929, antes da Grande Depressão. Uau! Isso é um sinal de alerta bem forte. E existem outros indicadores apontando na mesma direção? Sim. Outro indicador famoso, conhecido como Indicador Buffett. O do Warren Buffett. Esse mesmo. Ele compara o valor total do mercado de ações com o PIB do país. Também está em níveis historicamente altos. E o que isso projeta para o futuro? Com base nesses patamares, as projeções de alguns analistas apontam para um possível retorno médio anual negativo, de menos 0,9% para a Bolsa Americana nos próximos 8 anos. Retorno negativo. Sim, ou seja, o preço atual já embutiria otimismo demais. Em contraste, como ficam as projeções para o Brasil? Bem mais otimistas. No início do ano, a projeção de retorno médio para a Bolsa Brasileira, usando uma metodologia semelhante, era de 16% ao ano para os próximos 8 anos. 16% ao ano. Claro, após a alta recente, essa projeção foi reajustada para baixo, mas ainda está em 11,5% ao ano. Que ainda é um retorno esperado muito relevante. Especialmente quando comparado com as perspectivas modestas ou até negativas para o mercado americano. Então, amarrando tudo, a fotografia que a gente tira hoje é a seguinte. Vimos a forte e histórica relação entre a expectativa de queda da Selic e a alta da Bolsa. Isso. Vimos, na prática, como essa expectativa pode alterar drasticamente o valor percebido de empresas sólidas como BB Seguridade e Caixa Seguridade. Certo. E exploramos a importância da paciência em ciclos de investimento longos, como o da Klabin, que parece estar prestes a dar frutos. Exato. Tudo isso num cenário global, onde o mercado brasileiro, apesar de todos os desafios, parece oferecer um retorno esperado bem mais atrativo que o americano. Exatamente. E para finalizar, acho que fica uma reflexão. Qual? Todos os dados que a gente analisou hoje apontam para uma característica fundamental do mercado. Ele se antecipa. Ele precifica o futuro e não o presente. Sim. Isso levanta uma questão central para qualquer investidor. Se esperar por um cenário econômico perfeito, com juros baixos e notícias positivas por toda parte, significa que as melhores oportunidades, os preços mais baixos, já ficaram para trás. É uma boa pergunta. E como equilibrar o risco de agir com base na antecipação contra o risco de agir tarde demais? Essa talvez seja a pergunta mais importante. Este é um resumo rápido sobre o cenário de investimentos no Brasil e como a taxa de juros mexe com as ações. Nossos estudos estão de olho em como a Selic, essa taxa de juros elevada, influencia a bolsa e o preço das empresas, sabe? Isso cria um ambiente que exige bastante atenção do investidor. Primeiro, vamos entender a relação entre a Selic e a bolsa. Historicamente, a gente vê uma correlação negativa, ou seja, quando os juros caem, a bolsa tende a subir. Para cada ponto que a Selic cai, o Ibovespa, em média, subiu uns 6,4%. Só que o mercado sempre se antecipa, né? Então, esperar a confirmação da queda pode significar perder boas chances. Segundo, e na prática, como fica? Pensa em seguradoras como a BB Seguridade e a Caixa Seguridade.
Para a BB Seguridade, que está ali na casa dos R$ 35,37, o preço justo que a gente estima com juros altos é de R$ 47,50. Agora, se os juros caem, esse preço justo poderia saltar para R$ 63,33. O mesmo raciocínio vala para a Caixa Seguridade. O preço justo estimado de R$ 20 poderia subir para 28 num cenário de juros menores. E por último, tem o caso da Klabin, que é um ótimo exemplo de ciclos de investimento. A empresa acabou de fechar o maior ciclo de investimentos da sua história, um total de 30 bilhões de reais. Com o preço da celulose em mínimas históricas, uma futura recuperação, junto com o fim desses gastos, pode fazer a empresa gerar muito mais caixa, pagar mais dividendos e, claro, ter um preço melhor na bolsa. Resumindo, o cenário de juros altos impacta, sim, a avaliação das empresas, mas também pode estar sinalizando ótimas oportunidades futuras. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é o mercado de renda variável, bolsa de valores onde o risco é inerente, toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.